Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa em surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava as coisas formadas de partículas infinitesimais, ou átomos. Em constante movimentação, a cultura clássica prosseguia detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas: o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigação se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta das chamadas partículas indivisíveis. Extraordinárias descobertas descortiram novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios caóticos. Rontger observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência do raio-x. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pechblenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Huntford, à frente da larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se lhe colhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num raio de ondas e raios de correntes e vibrações. O futuro pertence ao espírito, e meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou as grandes páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida.
sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-ão-nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossa alma se afeiçoa. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir as grandes e imensas lições do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas de Oliveira, nascido em 9 de julho de 1878, na cidade do Rio de Janeiro, biólogo e médico sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro. Trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na área da saúde pública, iniciou sua carreira no combate à malária. Destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, cujo nome foi uma homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz, e a trypanosomiase americana, conhecida como a doença de Chagas. Ele foi o primeiro e até os dias atuais permanece o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa. Aos 18 anos de idade, Carlos Chagas cursa a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, atual Universidade do Rio de Janeiro. Tal faculdade vivia uma revolução pasteuriana, pois havia adquirido as teses de Louis Pasteur e estava passando por um processo de renovação. Chagas, assim, também leva essas ideias adiante em seu trabalho. Aceito e orientado por Oswaldo Cruz, Chagas começou a trabalhar no Instituto Soroterápico Federal, que em 1908 passou a se chamar Instituto Oswaldo Cruz, e elege como tema de sua tese o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea. Assim, em março de 1903, estava concluída sua tese, o estudo hematológico do impaludismo, e em maio do mesmo ano terminou seus estudos. Oswaldo Cruz, que assumiu simultaneamente a direção de Manguinhos e a Diretoria Geral de Saúde Pública, nomeou Chagas como médico do Instituto, cargo que foi recusado por preferir, em 1904, trabalhar como clínico no Hospital de Jurujuba, em Niterói. Neste ano, instalou seu laboratório particular no Rio de Janeiro, e no dia 8 de novembro de 1934 morria Carlos Chagas, um dos grandes cientistas do Brasil. Ele faleceu aos 55 anos de idade em sua residência no Rio de Janeiro. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão. A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Aqui e ali avolumam-se expressão e purifica-se em qualidade,
antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas dos destinos do ser. Ó, caminhos da alma, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Depois de mais de 160 anos de revelação espírita, muitas informações nos foram dadas por intermédio dos espíritos amigos, verdadeiros missionários enviados de Deus com o intuito de esclarecer o ser humano e saciar suas vontades e desejos intensos de informações sobre a vida, principalmente sobre a morte. Informações que todos os indivíduos, de uma forma ou de outra, se interessam em buscar para compreender a existência terrena. Dentre os grandes teóricos que se destacam nesta missão sublime, iremos trilhar missionários como Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, e entre outros, que também trouxeram entre nós os desencarnados e destacaram a presença sempre onipotente de nobres espíritos. Dentre eles podemos também ainda figurar Emmanuel e André Luiz. Este último, André Luiz, se destaca no movimento espírita pelo conteúdo doutrinário de todas as suas obras, que são desnudadas de forma clara através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Seus escritos inspiram grandes estudiosos a se debruçarem sobre suas obras e em pesquisas constantes para compreender o mundo dos espíritos. Convivem e pensam os indivíduos que não mais possuem um corpo físico, mas que vivem nitidamente em espírito, e como tal apresentam gostos, vontades, desejos e necessidades, que quando reveladas levam as pessoas até se assustarem. Afinal, o mundo não acaba com a morte do corpo físico. Nas suas obras, psicografadas pelo médium Chico Xavier, André Luiz revelou como vivem os espíritos, o que fazemos depois da morte, para onde vamos, o que pensamos e como agimos quando nos encontramos sem o nosso corpo físico e material. Ou seja, o autor nos trouxe informações variadas sobre inúmeros temas, abordou assuntos que eram considerados tabus, retratou um mundo diferente e nos levou a visitar uma cidade no plano espiritual chamada Nosso Lar, que se transformou no livro espírita mais importante do século XX. Nosso Lar é a colônia espiritual apresentada por André Luiz, como um grande jornalista em narrativa vibrante e cheia de informações variadas. As descobertas sobre a vida no mundo espiritual revelam a existência de um mundo cheio de trabalho e atividades constantes, onde as pessoas trabalham incessantemente e passam por estágios até a recuperação integral, supervisionado por espíritos superiores que auxiliam em sua recuperação. Afinal, todos, ou qual a grande maioria, quando acorda no mundo espiritual,
percebe que precisam de ajuda. O livro é o primeiro de uma série independentes entre si. Nosso Lar se destacou como um grande best-seller. O autor não assinou seu nome verdadeiro, pois optou pelo anonimato total, como destacou o benfeitor Emmanuel no prefácio da obra Nosso Lar, por trazer numerosas impressões aos companheiros do mundo. Necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive de seu próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. O nome do Espírito não importa, dizem os espíritos elevados. O que importa verdadeiramente é a mensagem, o teor das informações e o conteúdo destacado pelos espíritos comunicantes. É nisso que André Luiz foi fantástico. Suas palavras foram precisas, suas informações são intensas e transformadoras, contribuindo para transformar a vida de todos os indivíduos no mundo espiritual e na Terra. A espiritualidade, sabendo das dificuldades evolutivas dos seres humanos, num gesto intenso de amor, envia para o mundo físico espíritos dotados de uma ampla gama de conhecimentos e valores morais, nas mais variadas áreas, para alavancar a humanidade. Vultos da ciência, intelectuais dotados de grandes valores éticos, artistas sensíveis a dores dos indivíduos e dos grupos sociais. Todos nascem ou renascem para estimular o progresso da humanidade. Se a espiritualidade maior deixasse o progresso evolutivo por conta dos humanos, sem interferir diretamente, a evolução aconteceria de uma forma muito mais lenta. André Luiz, que com suas contribuições trouxe para a sociedade mundial a existência do mundo dos espíritos, um local onde nos encontraremos em algum momento de nossa vida. Afinal, a morte, como a conhecemos, não existe. O que existe é um novo mergulho na vida, este definitivo, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. Muitos indicadores mostram que adoecemos por conta de deficiências morais do espírito. André Luiz, no livro Ação e Reação, explica que adoecemos em determinados órgãos por conta de zonas de atração magnética que temos e que criam dívida diante das leis eternas. As doenças são exteriorizadas e detectadas pela medicina. Isso provoca condições desarmônicas, desajustadas aos centros de forças em que se mantém, adoecendo os centros vitais. Essa reparação, além de um processo de reforma íntima que aprimora as vibrações do pensamento, pode também ser uma combinação de ações, atitudes e disciplinas que, em sinergia, podem restabelecer a harmonia do espírito e alcançar a cura, o que evitará que o corpo físico e espiritual sejam ou continuem prejudicados. Em A Obra Evolução em Dois Mundos, o nobre autor nos explica: não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e mantendo a nossa movimentação infatigável neste bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de trevas que se nos incorpore ainda ao fundo mental.